Olá pessoal, bem-vindo ao módulo de Matemática Financeira. Meu nome é Paulo Bittar, vou acompanhar vocês durante todo esse módulo e a nossa primeira aula é sobre porcentagem. Aí alguém pode até me questionar assim, mas eu não vejo porcentagem aparecendo em edital de concurso. Normalmente já começa de juros simples, juros compostos. Pois é, pode até não estar explícito porcentagem, mas vocês vão ver que porcentagem é um assunto básico para todo o resto de matemática financeira. E vocês vão ver também que ela cai sim de forma direta em alguns concursos. Então varia muito o edital, às vezes por mais que não esteja explícito lá, mas ela vai aparecer. Então vamos dar uma atenção, um cuidado nessa porcentagem, que é o básico para a gente. Mas o que é percentagem ou porcentagem, né? Todas as duas formas são aceitas. Conceitualmente, é uma medida de base 100, ou seja, é uma fração cujo denominador é 100. Outro conceito que eu posso passar para vocês é a forma de demonstrar uma relação entre dois valores, por meio de uma fração com denominador 100, mesma coisa. Mas simplificando, né, para ficar mais fácil de vocês entenderem, é eu pegar um número e dividir esse número por 100. Ou seja, x% é x dividido por 100. O interessante de percentagem é que vocês vão verificar que isso aqui é um assunto que, além de aplicação em concurso, vocês vão ver muito também no dia a dia de vocês. Por exemplo, quando vocês vão comprar algo numa loja, que vocês vão falar: eu quero pagamento à vista, tem desconto? Tem, 10% de desconto, percentagem. Ou quando vocês vão financiar um carro, que vocês perguntam qual a taxa mensal, 0,99 é percentagem. Então, isso que é bacana, não só da percentagem, mas de toda a matemática financeira, é porque tem uma aplicação prática. Vocês veem, a gente consegue enxergar como a gente utiliza isso que nós estamos aprendendo no dia a dia da gente. Então, que não seja só pelo concurso, mas vai ter também aplicação prática. Então, vamos focar legal nesses assuntos agora. E aí nós temos formas. Quais são as formas que a gente pode representar uma percentagem, né? Eu posso fazer uma representação por meio de fator percentual, ou taxa, uma forma de chamar, por exemplo, 15%. Eu posso também fazer uma representação por meio de fração, que é 15 dividido por 100. O conceito lá é um número dividido por 100. Então, 15 por 100. Ou eu posso aplicar essa divisão e representar isso em forma decimal. Então, 15% é a mesma coisa que eu escrever 0,15. Por quê? Eu dividi 15 por 100. 50%. 50 dividido por 100, na forma de fração. E no fator decimal? 0,50 ou 0,5. Né? 1%. 1 dividido por 100. Ou 0,01. Dividi 1 por 100, cheguei nesse número. 170% é 170 sobre 100. Fazendo a divisão, 1,7. Percebam legal essas formas de apresentação, porque nós vamos utilizá-las durante todo o curso agora. Durante todo esse módulo de matemática financeira, e agora em porcentagem principalmente, nós vamos trabalhar com essas formas de representação. Em hora eu vou estar representando em forma de fração, hora eu vou estar representando em forma decimal, hora em forma de taxa. Então é legal a gente entender esse conceito, né? Como é que eu transformo de um fator percentual para um fator de fração e para um fator decimal? É bem simples, não tem segredo. Quando eu dou aula de porcentagem, aula presencial, eu gosto de fazer uma divisão didática. Porcentagem, nós temos três tipos de problemas. Eu gosto de fazer essa divisão. Eu tenho problemas simples, eu tenho problemas com aumento e eu tenho problemas com desconto. Esses são os três tipos. Lá no final do módulo da aula de hoje, de porcentagem, a gente vai ver que tem um quarto tipo, que na realidade ele vai ser a combinação desses tipos aqui. Então eu não coloco ele discriminado, quando chegar lá na frente eu vou mostrar para vocês. E como é que calcula a porcentagem? Bom, eu vou colocar uma fórmula aqui, essa fórmula, valor final é igual ao valor inicial vezes o fator. Isso aqui é uma forma didática, para a gente se entender durante a resolução dos exemplos e dos exercícios. Tem outras formas? Tem.
você pode calcular como, por exemplo, regra de 3. E mesmo na regra de 3, tem várias formas de eu fazer o mesmo cálculo. Então, isso aqui é só realmente um recurso didático que eu estou utilizando para facilitar o nosso entendimento, tá? Se você tem uma outra forma e não quer utilizar essa equação aqui, tudo bem, fique à vontade. Eu vou sempre utilizar isso aqui para quem não conhece me entender mais fácil. Vamos ver agora um exemplo de problema simples. Questões de cálculo direto. Por exemplo, quanto é 15% de 30? Vamos aplicar ali a fórmula? Então, primeiro vamos separar para organizar o raciocínio. O valor inicial, 30. O fator em forma de fração, 15%, é 15 sobre 100. Olha aí a aplicação da transformação da forma que eu falei com vocês. E o valor final? O valor final vai ser, então, 15 dividido por 100, é a fórmula, vezes o fator inicial, que vai dar 4,5. Ou seja, 15% de 30 é 4,5. Percebam que é bem simples, não tem muito segredo. É cálculo, é matemática. Acho que talvez o mais difícil aí seja fazer a conta, porque a fórmula realmente é bem simples. Vou pegar outro exemplo para fixar. 30 corresponde a quantos por cento de 60? Então vamos fazer da mesma maneira. Vamos pegar o valor final. O valor final é 60. O valor inicial é 30. Eu quero saber quantos por cento. Então eu vou transformar isso em percentual. Então eu vou aplicar na fórmula. Valor inicial é igual ao fator em forma de fração, então x sobre 100, vezes o valor final. Aqui é uma equação simples, só para lembrar como é que a gente resolve esse tipo de equação simples. Então eu vou mudar, o 100 está dividindo aqui, ele passa para cá, multiplicando. O 60 está multiplicando, eu passo dividindo. Aqui lá do ensino fundamental, ensino médio. Então, fazendo essa conta, 30 vezes 100 dividido por 60, eu vou obter que o x corresponde a 50%. Ou seja, 30 corresponde a 50% de 60. Vamos ver mais um exemplo, mas aí eu vou dar uma sugestão para vocês. Dê um pause no vídeo, tentem resolver com esses conceitos que nós passamos, com esses dois primeiros exemplos, e vejam se vocês conseguem desenvolver o raciocínio. Vou supor que você fez o que eu sugeri e que você deu pause, tentou resolver e agora só quer ver se acertou, né? Então, 15 corresponde a 75% de quanto? Meu valor final, 15. A taxa, 75%. Então, aplicando a fórmula. Valor final vai ser igual ao fator vezes o valor inicial. 15 vai ser igual a 75 dividido por 100, transformei em fração, vezes x. X vai ser meu valor inicial. Mesma coisa, é uma equação simples, o 100 dividindo passa multiplicando, 75 passa dividindo. Então, eu vou chegar fazendo esse cálculo que o x corresponde a 20. Ou seja, 15 corresponde a 75% de 20. Essa é a resposta. Acertou? Se não acertou, tenta resolver de novo. Depois a gente pode passar mais exercícios aí para vocês. Vamos fazer agora uma questão realmente de concurso, para vocês comprovarem aquilo que eu falei, que cai sim percentagem em concurso. Então, uma prova da Petrobras de 2010 para técnico de administração. O conceito fala: uma família tem uma renda mensal de R$3.000, gasto da seguinte forma: 900 com aluguel, então com certeza não é aqui em Brasília que seria maior o valor do aluguel, 660 com transporte, 750 com alimentação e o restante da renda é gasto com outras despesas. A percentagem da renda que é alocada em cada despesa então ele está querendo saber quanto é o percentual de cada uma dessas despesas. Então vamos fazer uma organização. Primeiro eu vou dividir com as informações que eu tenho. Fiz um quadrinho só para facilitar. Então eu tenho um quadro de aluguel, um quadro de transporte e um quadro de alimentação. Vamos resolver cada um por parte. Aluguel. O valor final da renda é 3.000. Vai ser o mesmo para essas três despesas.
O valor inicial, 900. Então, qual é o fator, qual é o percentual do aluguel? Apliquei na fórmula. 900 vai ser igual ao fator do aluguel dividido por 100 vezes 3.000. Então, fazendo a regra de 3, né? 900 vezes 100 dividido por 3.000. Eu vou ter que o fator do aluguel é de 30%, ou seja, o aluguel corresponde a 30% da renda dele. Transporte, mesma coisa. Transporte, a renda é 3.000, o valor do transporte é 660, vou calcular o fator de transporte. Então, o fator de transporte, 660, vai ser igual ao fator de transporte dividido por 100 vezes 3.000. Então, o meu fator de transporte vai dar 22%. Então, a despesa transporte consome 22% do salário dessa família. E alimentação? Mesma coisa. Ó. 3.000 é a renda, não vai variar. O valor alimentação, 750. E eu quero saber o fator. Então, 750 vai ser o fator de alimentação dividido por 100 vezes 3.000. Vou chegar que o fator de alimentação é 25%. Só que tem mais um valor que ele quer saber. Ele quer saber as outras despesas. E aí, como é que eu faço? É simples, né? O percentual vai dar sempre 100%. O valor total, 3.000, corresponde a 100%. Se eu já tenho o percentual de cada um, basta subtrair. Ó, 100 menos 30% do aluguel, menos 22% do transporte, menos 25% da alimentação. Então, eu vou ter que outras despesas corresponde a 23%. É o que sobra para ele levar a esposa para o shopping, para o cinema. Então, seria a resposta A. Aluguel 30, transporte 22, alimentação 25 e outros é o que sobra para ele 23%. Vamos agora para outro tipo de problema, que seria problemas com aumento. Como é que eu identifico que um problema é do tipo aumento? É simples. Eu vou ter uma dessas palavras. Inflação, acréscimo, ágio, reposição, valorização. Olhei uma dessas palavras, eu já sei que é um tipo de problema com aumento. E percebam que são palavras que estão, para quem acompanha o noticiário financeiro, econômico, que são palavras bem comuns. Ó. Inflação, todo mundo escuta falar todo mês de quanto vai a inflação. Ah, eu estou vendendo meu apartamento com um ágio de tantos por cento. O imóvel teve uma valorização de tanto. Então, são palavras do nosso dia a dia. Qual é o detalhe aqui? É que o fator de aumento, na forma decimal, vai ser calculado assim, 1 mais o fator decimal. Como assim? Vamos ver, então, um exemplo de como a gente faz essa conversão do fator de aumento. Então, por exemplo, aumento de 15% em x. É fácil, ó. 1 mais 0,15. Transformei 15 em fator decimal, 0,15. Vai dar 1,15 de x. Aumento de 5% em x. 1 mais 0,05. 0,05 é a forma decimal de 5%. Vai dar 1,05 de x. Aumento de 150% em x. Mesma coisa. Dividi isso aqui por 100, obtive que a forma decimal é 1,5. Somo 1, então o fator de aumento é de 2,5 de x. Isso aqui é só em relação ao fator de aumento, né? Vamos ver isso aplicado em exercícios de fixação. Vamos ver essa prova aí da Banrisul para escriturário de 2010. Novamente, olha aí, pessoal. Percentagem caindo em concurso. O enunciado. Uma empresa de telefonia móvel vendia cartões da modalidade pré-pago a R$ 24,00 a unidade, com prazo de 90 dias para a utilização dos créditos, o que, em média, dava R$ 8,00 por mês. Como assim, R$ 8,00 por mês? Simples, né? 90 dias é igual a 3 meses. 24 dividido por 3, eu vou ter que é R$ 8,00 por mês. Esse é o gasto mensal. Essa empresa, entretanto, resolveu reduzir o prazo de utilização dos créditos para 60 dias, mantendo, porém, o valor cobrado inicialmente pelo cartão, o que fez com que o valor médio mensal passasse para R$ 12,00. Mesmo raciocínio, né? 60 dias,
São 2 meses, 24 dividido por 2, eu cheguei no valor mensal, que passou a ser de 12. Essa medida fez com que o serviço sofresse um acréscimo percentual em seu valor médio mensal de... Isso aqui é uma questão interessante até para a gente ver como as empresas podem falar que não aumentaram, mas na realidade elas estão fazendo um acréscimo para a gente. Então, olha aí a palavrinha máxima. Sofreu um acréscimo percentual. Então, eu já sei, quando eu leio isso aqui, que vai ser um problema do tipo aumento, de acréscimo. E como é que a gente resolve? Simples, ó. Valor inicial, 8. Valor final, 12. Ele quer saber o fator de acréscimo. Então, 12, a mesma fórmula, é igual ao fator vezes 8. O fator, então, vai ser 12 dividido por 8. Eu vou ter que o fator é 1,5. Aí, aplicando lá a fórmula do fator de aumento, eu vou ter que o fator de acréscimo foi de 50%. Reparem que não tem dificuldade, é um cálculo muito simples, realmente é uma questão para acertar. Então, o acréscimo foi de 50%. Outro tipo de problema, problema com desconto. Ó, se no problema com aumento eu somo 1, no problema com desconto, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair de 1. Então, o fator de desconto, ao invés de eu somar, vai ser 1 menos o fator decimal. E como é que eu identifico que é um problema com desconto? Simples, ó, vão ter palavras como desconto, decréscimo, deságio, deflação, que é uma palavra que a gente não escuta faz um tempo, desvalorização, abatimento. E, novamente, quem assiste, quem acompanha noticiário financeiro, são palavras que estão lá e que a gente vai perceber. Né? Toda hora aparece alguma informação disso daí. Vamos ver um exemplo de como a gente faz o cálculo do fator de desconto. Então, por exemplo, desconto de 15% em X. Eu vou fazer 1 menos 0,15, que vai dar 0,85. Desconto de 5% em X. 1 menos 0,05, que vai dar 0,95 de X. Desconto de 150% em X. Não existe. Imaginem que vocês vão comprar um carro e chega para o vendedor e fala, eu quero um desconto de 150%, ou seja, o vendedor vai te pagar para levar o carro. Quem dera, né? Então, quando fala em desconto, a gente não pode ter um desconto acima de 100%, porque senão a pessoa que está me dando o produto, ela vai ter que me ressarcir por isso. Vamos ver agora questões de fixação que caem em concurso de desconto. Então, prova do TRT, da 4ª região, para técnico judiciário. O preço de um aparelho eletrodoméstico é P reais. Como eu só possuo X reais, que correspondem a 70% de P, mesmo que me fosse concedido um abatimento de 12% no preço, ainda faltariam R$ 54 reais para que eu pudesse comprar esse aparelho. Nessas condições, a quantia que possuo tem muito número, tem muito enunciado, mas é uma questão simples. Vamos ver como é que a gente resolve. Primeiro, identifiquei que é desconto. Ó, palavrinha mágica, abatimento. Então, já sei que é um problema do tipo desconto. Vamos separar os dados aí para facilitar a nossa vida. Eu vou chamar de A o valor do aparelho, P é o valor que possuo, que ele já me disse na questão que o P corresponde a 70% de A. Ou seja, o P é 0,7 de A. O D eu vou chamar o percentual de desconto. Ele falou que se me derem um desconto de 12%, então 12% de A vai ser 0,12 de A. E o que resta é o que faltaria no meu dinheiro para eu complementar. Então eu posso falar que o valor do aparelho é o valor que eu possuo, mais o desconto que vão me dar, mais o que vai faltar para eu complementar. Esse seria o valor do aparelho. E aí vamos substituir. O valor do aparelho, eu já fiz aqui, ó, é 70% de A, que é 0,7. O desconto é 12% de A, 0,12. E o que resta, que era R$ 54 reais. Ele dava isso no comando da questão. Fazendo essa equação aqui, né, eu vou chegar que o valor do aparelho corresponde a R$ 300 reais. Mas não é isso que ele está querendo saber. Ele quer saber quanto eu possuo. Então tem mais um passo. O que eu vou fazer?
Eu falei que o problema lá é que eu só tenho 70% do produto, do valor do produto. Então eu vou fazer uma regra de 3 simples, um problema simples, ó, direto. Quanto é 70% de 300? Apliquei a fórmula, o valor final vai ser igual. Forma de fração, 70 dividido por 100, vezes o valor inicial. Então, o valor que eu possuo é 210. É difícil? Não é. A gente só tem que saber organizar e retirar aqui as informações que eles estão pedindo. Então, voltando aqui, a comando certo, a alternativa certa seria a letra E. A quantia que possuo é R$ 210. Bom, aí lembrem que eu falei que tinha um quarto problema que eu não estava listando ali, porque ele normalmente ele vem, ele é uma combinação, que é o que se chama de percentagens consecutivas. Então, quando eu tenho várias percentagens, como é que eu vou fazer esse tipo de cálculo? É simples. O fator acumulado ele vai ser o produto dos fatores. Então, se eu falo assim, eu tenho 3 percentagens, eu vou 5%, 10%, 15%, o fator acumulado vai ser o produto. 5 vezes 10 vezes 15. Vamos ver agora, então, para ficar mais simples, um exemplo prático, né? Isso aqui são números reais, inclusive. Como é que a gente utiliza esse conceito de percentagem consecutiva? Então, em janeiro, nós tivemos uma inflação de 0,55%. Número real mesmo. O fator, transformando isso aqui para fator decimal, vai ser, então, 0,0055. Tá? Em fevereiro, eu tive uma inflação de 0,69. Então, o meu fator vai ser 0,0069. Qual foi meu fator acumulado, então? Basta eu fazer esse produto. 0,0055 por 0,0069. Fiz o produto, eu vou chegar que o fator acumulado é 0,01243. Esse é o meu fator acumulado. Se eu quiser voltar isso aqui para a forma percentual, vai ficar 1,24. Mas cuidado, não caia na pegadinha de achar que dá a mesma coisa se somar. Aqui deu. Se eu somasse 0,55 com 0,69, eu vou chegar em 1,24. Mas foi uma coincidência. Vocês vão ver nas nossas outros exemplos que não vai dar a mesma coisa se eu somar. Tá? Então, a forma certa de eu fazer o fator acumulado é fazer produto. Tá? Então, atenção com isso. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. No primeiro bimestre de 2013, por causa do incentivo fiscal para carros 0 km, a venda de carros usados caiu 15% em janeiro e 20% em fevereiro. Qual foi o decréscimo acumulado no período? Reparem que surgiu a palavra decréscimo, decréscimo acumulado. Então, eu já tenho duas informações. Um que é um problema com porcentagem consecutiva e o outro que é um problema de desconto, né? Aquele tipo de problema com desconto. Vamos organizar, então, os dados. Vamos extrair os dados. Então, em janeiro, eu tive uma diminuição de 15%. Transformando isso em fator de decréscimo, né? 1 menos 0,15, que vai dar 0,85. Em fevereiro, foi 20%. 20%, então o fator de decréscimo dele vai ser 1 menos 0,20, que vai dar 0,8. Então, o fator de decréscimo foi 0,8. Fazendo esse produto, 0,85 vezes 0,8, eu vou chegar que vai ser 0,68. Se eu quisesse fazer agora, calcular o percentual de diminuição, bastava eu aplicar naquela fórmula, né? 1 menos 0,68, eu vou ter que o fator de diminuição foi 32%. O fator acumulado foi de 32%. Não é difícil. Vamos ver um exemplo agora em concurso. Como é que cai isso daí? Então, a prova de 2009 da ANAC, para analista administrativo, o comando é: acerca de grandezas proporcionais e de matemática financeira, julgue os itens que seguem. A taxa percentual de aumento sobre o preço original de um produto que foi submetido a um aumento de 30%, seguido de um desconto de 20%, é superior a 5%. Certo ou errado? Isso é uma típica questão que as lojas adoram fazer, né? Elas falam que estão dando um aumento de tantos por cento, mas não necessariamente dão
um aumento. Ó, eu tenho duas situações aí. Eu tenho um aumento e eu tenho um desconto. Então, eu estou misturando dois tipos de problema. Problema de fator de aumento e problema de fator de desconto. Primeiro, fator 1, fator de aumento. Vai ser 1 mais 0,3. 1 mais a forma decimal, então vai dar 1,3. O fator de desconto vai ser 1 menos 0,2, que vai dar 0,8. Ele quer saber o fator acumulado. Então é simples, ó. Eu vou multiplicar esses fatores. 1,3 vezes 0,8. Então eu vou ter que o fator acumulado é 1,04. Aí lá no início da aula, como é que a gente converte 1,04 para fator percentual? Vai dar 4%. Ou seja, não foi superior a 5%. Foi inferior, 4%. Então a resposta está errada. Bom, pessoal, foi isso. Essa aula acabou de porcentagem. A próxima aula vai ser sobre juros simples, onde vocês vão perceber a aplicação dessa parte de percentagem também. Então, encontro vocês até lá. Obrigado.